Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje, dentro do curso de Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista, o ABA, nós vamos falar da disciplina Avaliação Diagnóstica Inicial e Complementar. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e atualmente eu trabalho como professora de apoio, acompanhamento e inclusão dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação diagnóstica inicial e complementar dentro do autismo. A gente vai dar início com uma frase do Tertuliano. A mente de uma criança com transtorno do espectro autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Pode ser difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa, as tornamos fáceis e percebemos que as dificuldades podem ser superadas. Então, é isso que nós vamos ver na nossa disciplina de hoje. Quais são essas metodologias certas para conseguir compreender um pouquinho mais sobre essa mente desse autista, né? A gente vai fazer o início com um texto da Andrea Werner, que é Meu Amigo Faz I. Eu tenho um amigo chamado Nil. Ele é da minha sala lá na escola. Logo que ele chegou, eu falei, oi? Mas Nil não respondeu oi. Ele passou a mão no meu cabelo, cheirou e saiu falando. I. Fiquei curiosa. O que significava I? Será que ele falava outra língua? Fui até a professora e perguntei. Tia, por que o Nil só fala I? Porque ele ainda está aprendendo a falar, ela respondeu. Mas como nós vamos poder brincar com ele se ele só fala I? Bia, se você me ver sorrindo, o que vai pensar? Ué, que você está feliz. Viu só como basta observar? As pessoas falam de várias formas, até sem usar as palavras. A Bia ficou pensando, sorrindo. Basta observar. Como é que eu não pensei nisso antes? Nos dias seguintes, foi isso que eu fiz. Eu observei o Nil e comecei a anotar tudo o que eu tinha percebido lá no meu caderno. Quer ver só o que eu descobri? Nil não gosta de barulho. Ele tampa os ouvidos quando o sinal toca. Nil acha tudo gostoso. Eu já vi ele lambendo a borracha e até a carteira. Ele gosta de trenzinhos, porque sempre anda segurando uns 3 ou 4. Eu acho que ele tem formigas no popô, porque não fica muito tempo sentado. Quando ele está feliz, ele mexe, pula, mexe as mãos e faz muito mais "ii". Quando ele está chateado, ele chora, grita e às vezes deita no chão. Às vezes, quando eu falo com ele, parece que ele não me escuta. Isso me deixava triste. Um dia, eu notei que ele observava as coisas como um cientista, todo concentrado. Acho que os ouvidos dele fecham nesta hora. Passei a anotar tudo que ele gostava de observar. E aí vai o que eu percebi. Coisas que o Nil gosta. Um tantinho de poeira passando por um raio de sol. As folhas caindo da árvore que vemos pela janela da sala. As gotas de chuvas que batem no vidro. Nil não brinca de carrinho como os outros meninos, mas ele adora brincar com água. Ele também gosta de bola, de massinha, de tinta, de correr e de balançar coisas, como uma fita que ele achou no chão uma vez. E aí eu fiquei pensando, eu não gosto de lamber borracha, mas eu gosto de jiló. E muita gente fala, eca, quando me vê comer. Eu também faço barulhos quando eu estou feliz e eu gosto de enrolar meus cabelos assim como o Nil balança as mãos. Finalmente eu tinha entendido. Decidi me aproximar perto dele na hora do recreio. E ele estava agachado, brincando na areia do play. Me abaixei perto, enchi minha mão de areia e comecei a soltar devagarinho e fiz "Ih!". E o incrível aconteceu. Ele parou, me olhou e sorriu. Hoje eu posso dizer que Nil é meu amigo. Ele me ensinou sobre como é legal ver a areia cair. E eu ensinei a brincar de pega-pega. Quando ele fica triste, chora e deita no chão, eu me deito ao lado dele e digo:
Eu estou aqui, já vai passar. E essa é a Bia e o Neil. Como nós vimos, este livro, ele não fala em nenhum momento que o Neil ele é uma criança autista, mas nós temos lá alguns sintomas que a gente começa a perceber ali as características da criança com autismo. Então, dentro desses sintomas que o Neil apresenta, nós vamos falar um pouquinho deles, vamos ver a questão da avaliação e do diagnóstico e também do tratamento para as crianças com autismo. Alguns sintomas, então, mais comuns ali que a gente percebe na criança com autismo. Dificuldade de alternar a rotina, choro ou risadas inadequadas, falta de noção do perigo, dificuldade na interação, brinca de forma incomum, sensibilidade a alguns sons, atraso na fala e apegos de objetos diferentes. Então, aqui a gente já começa a perceber a questão que o Neil apresenta lá. A sensibilidade dos sons, o atraso na fala, choros ou risadas inadequadas, apegos a objetos diferentes, que nem ele tem a fita. Então, nós temos aí alguns sintomas já que são comuns do autismo. Dentro do autismo, a gente pode fazer ele no início precoce, então antes dali dos 3 anos, porém eles têm graus variados de sintomas e as pessoas com autismo não apresentam todos os sintomas ao mesmo tempo. Então, isso é uma característica muito importante. Dentro do TEA, o que nós podemos encontrar? Que 0,5%, ou seja, 1% da população tem o TEA, e que de 4 a 5 meninos para cada menina que tem ali o TEA também. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação social e os comportamentos restritivos e repetitivos. Dentro da comunicação social, nós podemos ter um prejuízo tanto da intencionalidade como a percepção do outro, dentro da questão social. O que nós podemos também compreender? Que tem o isolamento ou uma falta de interesse, de estar com outras pessoas, de iniciar o contato com uma outra pessoa, então dificilmente ele vai ter essa proatividade de começar um diálogo, de se aproximar de uma pessoa para ter uma interação. Também falta do interesse de compartilhar objetos ou assuntos de algum interesse. Falta de habilidade em estabelecer amizades e relacionamentos afetivos. O que mais que nós temos aí como característica? Diminuição ou ausência do contato visual, olhar no olho. Dificilmente a criança com autismo, você vai chamar e ela vai virar o rosto para você e olhar no seu olho quando você estiver falando. Então, você está falando e ela está olhando para cima, para o lado, para o outro. Ela não fixa o olhar. Também pode acontecer a diminuição ou a ausência do sorriso para as outras pessoas, ou seja, a ausência de simpatia. Quando a gente sorri para uma criança, automaticamente ela devolve esse sorriso para a gente. E na criança com autismo, isso já vai ter mais essa ausência. Dificilmente ele vai compartilhar com você dessa mesma sintonia, né? Dessa simpatia, desse envolvimento. Dificuldade em compreender gestos, mímica facial, olhares, tonalidade de voz. Não entende a comunicação não falada. Então, se você às vezes está olhando para ele com um jeito de bronca, ou se você está feliz, ele não consegue interpretar isso. Ele consegue interpretar somente a comunicação oral. Dentro da linguagem, o que nós podemos falar? Que muitos deles não falam nada, outros falam de uma forma que não conseguimos entender, falam de um jeito diferente, parece uma fala robotizada, falam sempre no mesmo tom, de 20% a 30% nunca chegam a falar, e eles apresentam ecolalias imediatas ou tardias, ou seja, você fala alguma coisa e automaticamente eles repetem, como que é uma ecolalia imediata, por exemplo, assim, João, você quer comida? Ele fala, comida. Ou ele fala, João quer comida. Ou tardias, que é, por exemplo, ele vê um comercial na televisão, ou ele lembra de uma leitura de alguma coisa que você fez anteriormente, e depois de dias ele vai e repete a mesma frase. Sobre os comportamentos restritivos e repetitivos, o que a gente pode falar? Que são as estereotipias, que elas podem ser motoras ou vocais, como balançar o tronco, chacoalhar as mãos, andar na ponta dos pés, girar em torno de si mesmo, que é ficar rodando,
picar papéis, girar objetos. Eles podem apresentar gritos inadequados, barulhos ou som contínuos. O que mais que ele pode também ter? Restrições de interesses e assuntos. Ou seja, ele pode restringir o seu centro de interesses a dinossauros, bandeiras, a astronomia. E eles armazenam essas informações sem nenhuma utilidade. Ou seja, eles sabem muita coisa sobre aquilo, mas ele não sabe a funcionalidade de utilizar essas informações. Ele também pode ter apego à rotina e flexibilidade. Ou seja, ele não troca aquela rotina, ele todo dia faz as mesmas coisas do mesmo jeito. E se ele foge dessa rotina, acaba tendo alguns comportamentos disruptivos. Padrões rígidos dos comportamentos na rotina. Quando a mudança ou imprevisto, fica muito nervoso ou ansioso. Ele tem um modo próprio de arrumar, de classificar, de ordenar as coisas. E aí agora nós vamos dar uma paradinha e nós vamos retornar no segundo momento da aula, falando sobre hipersensibilidade e hipossensibilidade. Muito obrigada!